Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Estamos em Obras. E hoje eu vou falar sobre Tempos Extremos, da Miriam Leitão, mas só depois da vinheta. Vamos lá! Pra quem não conhece, a Miriam Leitão, ela é aqui de Minas Gerais, ela é jornalista voltada para a área econômica e já tinha escrito alguns livros de não ficção na área, com destaque para a saga brasileira, A Luta de um Povo por Sua Moeda, que ganhou o prêmio Jabuti de melhor livro de não ficção e melhor livro-reportagem. Ela também escreveu 2 livros infantis, que é A Perigosa Vida dos Passarinhos Pequenos e A Menina de Nome Enfeitado, e Tempos Extremos é a estreia dela na ficção para o mundo adulto. E esse livro aqui ganhou o título de Tempos Extremos porque ele aborda 2 tempos extremos da história do Brasil, que é a época da escravidão e a época da ditadura militar. São 2 feridas abertas na história do Brasil que não foram cicatrizadas até hoje. Primeiro, o passado escravagista do Brasil, que durou até o final do século XIX, e quando eu tava escrevendo final do século XIX no roteiro, me bateu aquela dorzinha no peito, porque século XIX foi tipo ontem, foi 1800 e alguma coisa, e a gente sofre as consequências dela até hoje. Quando os negros foram libertos, não teve política nenhuma de reintegração deles à sociedade, e a gente sente os reflexos disso até hoje. E outra ferida aberta que a gente tem na sociedade é a ditadura militar. O Brasil é um dos pouquíssimos países, se não o único país da América do Sul em que os militares não pediram desculpas pelos atos cometidos. Inclusive, o Brasil é um dos países que mais deixou correr solta a questão da investigação sobre a ditadura, e só algum tempo atrás teve a Comissão da Verdade, que começou a desencavar algumas coisas, mas mesmo assim ninguém foi nem punido por causa da ditadura e por causa dos sofrimentos que os militares causaram durante esse período. Inclusive, tem gente hoje que pede a volta da ditadura. Então são 2 feridas muito abertas na nossa história que a Miriam Leitão consegue unir aqui nesse livro. Mas beleza, como que ela consegue fazer isso? Então chega a hora de eu falar um pouquinho mais sobre a história em si. O livro começa quando a Maria José, uma velhinha de 88 anos, decide que como presente de aniversário, ela quer que a família inteira se reúna num sítio que é da filha dela, de uma das filhas dela. Essa fazenda foi uma fazenda escravagista no século XIX e ela caiu em desuso depois com o tempo. Essa filha da Maria José comprou a fazenda e pretende transformar ela num hotel, só que não tem nada pronto ainda, e enquanto tá na reforma, a família vai se encontrar ali dentro, coisa que eles não fazem com muita frequência. Então já deu pra perceber que a fazenda e o clima dela é quando a gente vai ser introduzido ao tema escravidão. Já a ditadura vai aparecer nos filhos da Maria José. O filho dela mais velho, que é o Heitor, é ex-militar e participou durante muitos anos da ditadura. Já a irmã dele, chamada Alice, ela se embrenhou pelo lado da esquerda, começou a combater a ditadura, foi presa, torturada e perdeu o grande amor da vida dela nas mãos dos militares. Para trabalhar esses 2 assuntos, a Miriam Leitão aqui coloca uma personagem dita neutra para servir como linha condutora da história. Essa personagem é a Larissa, filha da Alice, que eu falei que se aliam à esquerda para poder lutar contra a ditadura, só que ela tem suas críticas à mãe, tem suas críticas ao tio, e ela também tem contato com esse passado escravagista da fazenda. A Larissa é uma típica figura filha da ditadura, que ela conheceu a mãe, mas não conheceu o pai, porque o pai desapareceu durante os interrogatórios da polícia. Ela vive confusa com relação ao mundo, procurar sua própria identidade. Ela é ex-jornalista e historiadora também, só que ela não sabe o que vai fazer da vida, e isso é um problema muito grande para a mãe dela, que é muito ideal, muito prática, e a Larissa é totalmente o contrário dela. Ela é muito sonhadora, ela tenta viver aquele momento ali. E se a gente parar para pensar, a ditadura e a escravidão, elas têm muitos temas em comum, muitos pontos que podem ser abordados em conjunto. A coisa mais difícil é ligar os dois, porque não tem uma ligação histórica direta entre as 2 situações. Para isso, a Miriam Leitão recorre aqui nesse livro ao realismo mágico que ficou tão famoso aqui na América Latina. Ao longo da história, os escravos aparecem para Larissa e começam a contar a história deles para ela. E em meio a idas e vindas do passado, ela também tem que resolver o problema da família e as desavenças entre o tio e a mãe dela. E lógico que esse realismo mágico tem muita influência de Gabriel Garcia Marques, né, dos seus 100 anos de solidão, que se enquadra aí como realismo mágico, até porque a Miriam Leitão já falou em várias entrevistas que 100 anos de solidão é um dos grandes livros da vida dela. E por causa dessa divisão entre o realismo mágico e a realidade de fato, o livro desenvolve em 2 linhas narrativas um pouquinho diferentes. A primeira delas é passada no tempo presente e, igual eu falei, é a mãe da Larissa e o tio da Larissa brigando para ver quem tem razão com relação ao que aconteceu durante a ditadura militar. A segunda também se passa no presente, mas é um presente meio turbulento assim, porque a Larissa tendo contato com 3 escravos que viveram naquela casa em 1800 e alguma coisa. Ela é chamada pelo patriarca da família para poder aconselhar os 2 filhos dele, a filha e o filho. Os 2
dois estão tentando lutar contra a escravidão de uma forma diferente. O cara quer partir para a luta armada, porque ele acha que é a única forma dele conseguir a liberdade. Já a moça, ela vai tentar pela diplomacia, ela vai paparicar muitos donos da casa até ela conseguir a liberdade. E a Larissa é chamada pelo pai deles, que tá à beira da morte já, para aconselhar sobre qual é a melhor forma de poder escapar da escravidão. O que o futuro diria que é a melhor forma de escapar da escravidão. E essas duas linhas narrativas, elas têm uma coisa muito em comum, que são as famílias divididas. Esse é um tema que permeia toda a história e é mais um acerto de ter escolhido a Larissa para narrar, porque ela teoricamente é a personagem neutra aí. E se eu coloco neutra entre aspas, é porque ela é filha da Alice e não tem como ela não tomar partido da mãe em alguns casos. Mas na hora que fala dos escravos, ela é completamente neutra e tá ali mais só para contar a história mesmo. Inclusive, essa parte dos escravos é a parte mais legal do livro inteiro. A Miriam Leitão consegue mostrar muito bem o contexto da escravidão no Brasil, seja no interior de Minas ou no Rio de Janeiro, mostrar como que eles sofreram durante a viagem, como que eles eram tratados quando eles chegavam aqui. Além dessa parte ganhar muito destaque pelos questionamentos feitos pelos dois irmãos. Igual eu falei, cada um quer fugir da escravidão de algum jeito e eles procuram no futuro uma resolução pro caso. O problema é que na hora que a Larissa chega, ela percebe que nenhuma das duas formas de buscar a liberdade foi encontrada naturalmente, porque os escravos foram libertos pela princesa Isabel não por causa de revoltas internas ou por causa de diplomacia, mas mais por pressões externas de outros países que estavam forçando a acabar com a escravidão. E essa linha narrativa dos escravos, ela tem um momento de tensão, assim, um clímax muito forte e ela não termina bem. Mas o livro, ele faz uma redenção muito bacana para a história dos escravos aqui no Brasil. Ele vai deixando cada vez mais claro o quanto que aquilo ali foi um absurdo e o quão importante é a gente resgatar essa história. Chegando no final a mostrar pequenos pontos que a gente está resgatando mesmo essa história, trazendo à tona como que foi o sofrimento dos escravos ao chegar aqui no país. E apesar dessa parte ter sido toda legal, a parte da ditadura eu achei que faltou explorar um pouquinho melhor assim, principalmente no início do livro. As discussões entre a Alice e o Heitor me pareceram vários textões de Facebook ali com argumentos mais do que batidos para poder discutir o assunto. A trama ganha fôlego na hora que a gente descobre o que aconteceu de fato com o grande amor da Alice, o pai da Larissa, durante a tortura, só que até aí tava uma coisa muito de discussão de Facebook mesmo, argumentos muito baratos sendo usados e ninguém disposto a ceder nem um centímetro. E essa posição irredutível dos personagens aqui é o maior problema, eu achei, porque na hora que a gente pensa que o personagem militar, o Heitor, vai criar uma camada diferente, vai acrescentar uma camada à personalidade dele, nada muda. A Miriam Leitão deixa ele como um personagem quase que unidimensional, defendendo o ponto dele de qualquer forma, mesmo com provas contrárias. E diferente da parte sobre a escravidão, não tem uma redenção aqui. E eu acho que muito de não ter uma redenção é porque a própria Miriam Leitão sofreu bastante durante a ditadura. Ela também foi torturada durante a ditadura. Eu acho que isso se reflete aqui no livro e na forma como ela vê os militares. Só que apesar disso, ele é um livro que eu gostei bastante de ter lido. Ele usa muito bem o realismo mágico para poder trançar as duas histórias, fazer com que a escravidão e a ditadura andem lado a lado e a gente consiga entender a importância de abrir esse passado e a importância de a gente discutir esses dois pontos. Tudo isso é muito bem explorado aqui em tempos extremos, são assuntos que não podem ser deixados de lado em momento nenhum da nossa história e a Miriam Leitão faz aqui muito bem. E para uma escritora de ficção de primeira viagem, esse daqui é uma bela estreia. Então é isso, faça as coisas de sempre, curte, compartilha o vídeo, mostra pros amiguinhos, se inscreve no canal se não for inscrito. E você já leu Tempos Extremos ou você já leu algum dos outros livros de não ficção da Miriam Leitão? Comenta aqui pra gente poder conversar sobre isso, discutir um pouquinho mais o livro, beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.